Nos 3 primeiros meses de 2026, a Força Aérea Brasileira enfrentou uma saída significativa de seus pilotos. 21 oficiais aviadores solicitaram desligamento. Esse movimento de evasão, que vem sendo monitorado há tempos, assumiu proporções ainda mais preocupantes neste ano. Segundo dados exclusivos, apenas nesse curto período inicial, a instituição perdeu profissionais que representam um investimento valioso e de longo prazo. Se essa tendência se mantiver ao longo do ano, a FAB poderá registrar a perda de mais de 80 militares especializados até dezembro. Cada um desses profissionais, independentemente de suas trajetórias individuais, demandou um investimento financeiro expressivo dos recursos públicos. Além disso, os equipamentos que eles operam, como aeronaves de combate, transporte ou treinamento, têm custos ainda mais elevados, o que torna cada saída um prejuízo duplo. A formação de um piloto militar não acontece da noite para o dia. Um jovem tenente, por exemplo, com cerca de 21 anos, leva anos de treinamento intenso até estar apto a realizar voo solo. No caso de pilotos de caça, o processo é ainda mais complexo e oneroso. Estima-se que o custo para formar um aviador militar no Brasil ultrapasse os R$ 7 milhões apenas na fase inicial, podendo chegar a dezenas de milhões quando considerados os anos de qualificação operacional. Isso significa que cada desligamento não representa apenas a perda de um profissional, mas também um desperdício de recursos humanos e financeiros que levam anos para serem repostos. Além do impacto financeiro, a FAB enfrenta outro desafio: sua frota de aeronaves é limitada. Não seria viável nem estratégico formar centenas de pilotos anualmente, pois isso poderia gerar um excesso de profissionais sem a devida utilização. Por outro lado, mensurar o custo exato da formação desses militares não é uma tarefa simples, dada a complexidade dos treinamentos e dos equipamentos envolvidos. Recentemente, o ex-comandante da FAB, Tenente Brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, alertou para a deterioração gradual da capacidade militar do Brasil. Segundo ele, que hoje atua como assessor sênior de estratégia na Airbus, as Forças Armadas brasileiras não estão preparadas para os conflitos modernos. Em suas palavras, o grau de dissuasão militar está muito reduzido. Sua preocupação não é infundada, pois a evasão de pilotos não é um fenômeno recente, mas um problema que se arrasta há anos, muito antes mesmo de sua gestão à frente da maior força aérea da América Latina. Essa saída em massa de oficiais agrava ainda mais a crise pela qual passa a Defesa Nacional. Na prática, a perda de dezenas de pilotos não se resume a uma simples rotatividade de profissionais. No contexto militar, cada desligamento afeta diretamente a disponibilidade de tripulações, sobrecarrega as escalas de voo e compromete a continuidade de missões essenciais, como patrulhamento aéreo, transporte logístico, treinamento de novos pilotos e resposta rápida em situações de emergência. Estudos recentes sobre a crise na FAB indicam que a redução de horas de voo, a falta de perspectivas claras na carreira e o sucateamento de equipamentos são fatores que contribuem para essa evasão. Por isso, o problema não pode ser encarado apenas como uma questão trabalhista ou corporativa. Quando profissionais altamente qualificados deixam a instituição, os reflexos são sentidos na prontidão operacional, no ritmo de treinamento e na capacidade de manter operações contínuas em todo o território nacional. De acordo com registros publicados no Diário Oficial da União, a FAB concedeu desligamento a 21 oficiais aviadores entre janeiro e março de 2026. Esses militares ocupavam diferentes postos, variando de primeiro-tenente a major, e suas saídas foram oficializadas por meio de portarias baseadas no Decreto número 8.798, de 2016, que permite a demissão a pedido do próprio oficial. Em todos os casos, os militares foram transferidos para a reserva não remunerada, situação aplicável àqueles que ainda não completaram o tempo mínimo para a reserva remunerada. Entre os desligamentos registrados, destacam-se pilotos vinculados a esquadrões operacionais e unidades de apoio, como 1 graus, 14 graus Grupo de Aviação, 1 graus, 2 graus Grupo de Aviação, o Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, a Base Aérea de Brasília e o Grupo de Transporte Especial. A maior parte das saídas foi de capitães, que representaram mais da metade dos desligamentos nesse período. Esse predomínio de capitães entre os que deixaram a FAB não é surpreendente. É justamente nesse posto que o militar acumula experiência suficiente para se tornar atrativo para o mercado civil, especialmente em um cenário de alta demanda por pilotos comerciais no Brasil e no exterior. A expansão das companhias aéreas e a abertura do mercado de trabalho para profissionais com formação militar intensificaram esse movimento nos últimos anos.
No fim das contas, a saída voluntária de pilotos militares para a aviação civil é um fenômeno estrutural, que se agravou com as mudanças no setor aéreo. Cada desligamento representa não apenas a perda de um profissional treinado a alto custo, mas também um desafio adicional para o planejamento de efetivos da FAB, que precisa equilibrar a reposição de pessoal com a manutenção de sua capacidade operacional.